Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e hiatosnegros.com.br, e hoje vamos começar com um assunto que ele entra aqui na nossa prateleira como aqueles assuntos que todo mundo deveria saber sobre. Já foi postado matérias sobre eles, mas a gente está tentando trazer algumas dessas matérias para o podcast, porque a gente sabe que tem muita gente que prefere ouvir podcast do que ler o que foi escrito. E isso daí vai piorar com o tempo, né? Então, o que rola? O assunto de hoje é uma introdução a duas coisinhas que afetam bastante todas as pessoas que têm algo relacionado ao ocultismo, que é a questão da influência energética e da possessão, né, demoníaca, vamos colocar assim. Lembrando que possessão não necessariamente é sempre demoníaca, mas aí isso daí vai amarrar lá para frente. Vamos começar falando sobre a influência energética que as pessoas podem sofrer. Isso, por incrível que pareça, é uma das coisas que mais chama a atenção e que mais acontece quando a pessoa entra no meio ocultista. Mesmo que seja num meio online, que é o que mais tem acontecido, você pode sim ser influenciado energeticamente e psicologicamente, claro, né, por pessoas desse meio. Lembrando sempre que eu sempre cito aqui que muitas pessoas do meio ocultista são bem filhas da puta, saca? O ocultista no geral, o mago no padrão, apesar de que ele deveria em algum momento atingir algum nível de elevação espiritual, 80% das pessoas que eu conheço que trabalham com ocultismo e magia são um bando de filhos da puta egocêntricos. E eu falo isso com total franqueza, até pelo fato de que eu já fui um total idiota, né, nesse aspecto, que é o que acontece quando o cara ele começa a aprender mais do que os outros e entender mais do que os outros. No ocultismo, o cara ele tende a dar uma pirada, sacou? Então, por conta disso, vocês vão encontrar bastante pessoas que vão fazer isso com vocês. E como é que funciona essa influência energética? Lembrando que a gente tem as duas influências, a gente tem a psicológica e a gente tem a energética. A influência psicológica, ela não tem nada, absolutamente nada, atrelado a qualquer prática ocultista. A gente sabe que qualquer abuso e influência psicológica ocorre na escola, no trabalho, em relacionamento, em bares, em qualquer lugar você vai encontrar algum babaca que pode chegar para você e estragar o seu dia com 3 palavras, né? Então, no ocultismo, sim, vocês vão encontrar. Não venham com essa premissa de que todo mundo é zen, todo mundo tá buscando iluminação. O cara fala com anjo, então ele com certeza deve ser uma pessoa maravilhosa. Não vai nessa, não vai nessa. E o contrário também não acontece. Tipo, o cara ele trabalha com demônio, então ele deve ser um escroto. Nada disso existe. Então, primeiro, para que você possa lidar com a comunidade ocultista, vamos colocar assim, você já tem que estar preparado que esse lance de paz e amor não existe. Mas aí nós temos então o que interessa, que é a influência energética, né, que uma pessoa pode causar na outra, ou algumas pessoas chamam de influência vibracional, porque uma galera gosta de levar o ocultismo um pouco mais pro lado da ciência, então mais vibração. E o que ocorre? Cara, o que ocorre é o seguinte: cada pessoa, teoricamente, né, teria uma vibração energética equilibrada que a faz se sentir bem. Isso é normal. Então, sabe naquele dia que tu tá tranquilo, zen, calmão? Então, nesse dia você tá na sua frequência energética equilibrada. Nem para cima, nem para baixo. Ou seja, nem muito rápido, nem muito devagar, nem muito frio, nem muito quente. Você tá ali no meio, nos seus 36 graus, bonitinho. Então o que rola? Algumas pessoas podem ter uma vibração totalmente diferente da sua. Então imagina que fosse um abraço. Você, como um ser humano comum, você tem uma temperatura de 36 graus.
Vamos dizer que você conhece um ser humano que não é tão comum assim. Esse ser humano ele tem uma temperatura corporal de 40 graus, mas para ele é o normal dele, ele funciona daquele jeito há muito tempo, desde que ele começou a estudar, sei lá, guacha mental. Então, imagina que essa pessoa inventa de ficar abraçada em você a noite toda. Isso vai influenciar você. Então, esse é um exemplo muito simples, né, de mostrar como uma vibração pode influenciar outra vibração e pode ser incômodo. Então, imagina você dormindo com uma pessoa embaixo da coberta que está muito mais quente do que você. Em um dado momento, pelo menos a coberta você vai querer tirar. E quando você está falando de energia, é exatamente isso que ocorre. Uma pessoa ela pode estar impregnada com uma frequência diferente da sua, mas que é o normal dela. Então, nem sempre aquela pessoa bad e que só atrai coisa ruim, ela faz isso de propósito. E nem te influencia por conta disso. E essa aqui é a questão, mas peraí, se a pessoa ela atrai coisa ruim, ela vai me influenciar, mas eu que só atraio sorte, por que eu não posso influenciá-la? E aí que vem a questão. Com alguns exercícios, nós temos a capacidade de expandir a nossa energia, o nosso campo energético e retrair esse campo energético. Quanto mais você retrai esse campo energético para o seu perispírito, vamos colocar assim, ou vamos dizer o formato do seu corpo físico está no formato do seu corpo astral, que está no formato do seu corpo energético, mais fácil ficaria para você equilibrar essas energias que você carrega. Então, o ato de você expandir a sua energia para conseguir alcançar mais espaço, isso dificulta o seu controle de vibração energética. Então, o que ocorre? Se você está se sentindo muito, muito, muito feliz, então você quer que muita gente se sinta feliz também, você poderia sim expandir a sua energia e contagiar as pessoas ao seu redor. Eu acho que talvez por isso exista esse termo, aquela energia contagiante. Meu Deus, onde ele está, todo mundo fica feliz, certo? Só que se você não é disso naturalmente e quiser fazer isso desta vez, você não vai ter controle sobre isso. E é onde a gente tem duas categorias de pessoas. Pessoas que expandem energias e pessoas que retraem energia. Pessoas que naturalmente expandem energia são os sagitarianos, leoninos, arianos e pessoas muito bêbadas, saca? Elas tendem a sempre, com uma frequência muito maior, ter a sua energia expandida. Ah, mas é natural delas? Às vezes não, mas ela já fez aquilo tantas vezes, que é comum, às vezes, esse tipo de pessoa entrar num ambiente e o ambiente ficar até mais quente, sacou? Ah, mas então quer dizer que é melhor todo mundo treinar a expansão energética. Não, por quê? A expansão energética não necessariamente é expansão de energia positiva. Você vai expandir a sua energia de acordo com o que você está sentindo naquele momento. Se você estiver desequilibrado, você vai expandir desequilíbrio. Então, claro que quando a gente cita o exemplo de uma pessoa feliz e a energia dela expande como um balão de ar quente e esquenta todo mundo, fica mais fácil de você entender. Mas o que pode ocorrer também é que essa mesma pessoa possa estar numa bad trip horrível, com vontade de se matar, ela entra no ambiente e ela expande esse sentimento triste dela, que é a energia dela, para as outras pessoas ao redor. Então, é onde a gente chega no ponto que eu disse. Uma pessoa feliz, uma pessoa triste, qual ganha, qual vai infectar o outro? Quem vai influenciar a energia do outro é quem está expandindo a sua energia, sendo ela positiva, sendo ela negativa. Lembrando que quando eu falo positivo e negativo, seria tipo de acordo com a frequência energética da pessoa. Então sim, uma pessoa ela pode nunca expandir a sua área energética vibracional,
né, negativa. Ela pode ser uma pessoa muito, muito, muito na bad, mas, cara, ela nunca incomodou ninguém. Assim como tem pessoas que é o exato contrário, né? Elas estão na bad e todo mundo fica na bad ao redor delas. E o contrário ocorre também com energias positivas. A pessoa ela pode expandir ou ela pode não expandir. Então, é essa que é a grande questão complicada quando a gente fala isso para uma pessoa que está entrando no meio ocultista, é porque todo mundo imagina que o grande, o maior é bom, e o pequeno, o menor é ruim. O que expande é bom, o que retrai é ruim. Não, isso não existe. O que retrai, o que expande é a vibração. Se ela está equilibrada para cima ou para baixo, vai depender da pessoa. Então, sim, o mundo é feito de um monte de pessoas expandindo suas energias, retraindo suas energias e esbarrando umas nas outras. Até por conta disso, quando uma pessoa quer limpar, quando elas dizem limpar, na verdade é equilibrar a própria energia, a primeira coisa que elas fazem é ir para um lugar bem longe, ou para um lugar onde ela vai ser cercado de alguma espécie de movimento que vai impedir que outras pessoas cheguem nela, tipo um oceano ou um lugar muito alto com muito vento, saca? Algumas se enterram, mas eu não aconselho ninguém se enterrar, não. Então o que rola? Você precisa, né, se afastar dessas pessoas ou equilibrar essas pessoas. Aí você pode até argumentar, mas eu sou uma pessoa hiperpositiva, eu tô super feliz, então eu sempre vou ficar expandindo minha energia e vou chegar mais próximo possível de todo mundo o tempo todo para influenciar positivamente todas as pessoas. E todo mundo já viu uma pessoa assim numa série, num filme ou na vida real, e isso nunca dá certo. Você não tem o direito e nem o dever de influenciar energeticamente a frequência das outras pessoas. Quando você faz isso, você é um corpo estranho. Você é um encosto. O que é o encosto? O encosto é uma entidade espiritual que faz isso, mas ela faz isso para poder sobreviver nesse plano, certo? Então, ela tem que fazer isso. Quando você faz isso, você é um encosto porque você é um babaca, entendeu? Porque você quer influenciar a energia de outras pessoas. E muitos, mas muitos líderes de seitas, cultos e até religiões fazem isso. Eles controlam a energia e a vibração dos seus seguidores, por isso que eles vão lá e trancam o ambiente, colocam poucas pessoas em muito lugar, falam muito alto, deixam o ambiente muito quente, e por aí vai, aumento grave do microfone. Tudo isso é influência psicológica e além disso, o cara ainda faz a sua expansão energética. Que nós já falamos disso, né? Usando mantras, usando mudras, usando exercícios de respiração, que são os pranayama, e com isso você expande a sua área. Então, quando você é influenciado energeticamente, pode ser pro bem ou pro mal, mas não é você. Então, sempre o ideal é você se afastar do que tá te influenciando. Essa influência, ela passa? Sim, basta você se afastar da origem dessa influência. Então, se você conhece um filho da puta que tá te influenciando negativamente, basta você se afastar dele. Ai, mas é meu marido. Aí você vai ter que equilibrar o seu marido para que ele não te influencie mais. Ah, mas é minha namorada. Larga ela, mais fácil, muito mais rápido. Porque você alterar o comportamento de uma pessoa para que ela se preocupe com a vibração energética dela e equilíbrio energético dela, sem que ela seja do meio ocultista, é muito complicado. E então entra a questão de quase todo ocultista ser filho da puta. Por quê? Porque o ocultista, ele estuda isso logo desde o começo. Lá quando ele pega o primeiro livrinho dele do Franz Bardon, os primeiros livros de meditação, de yoga dele, a primeira coisa que ele vai encontrar é sobre a meditação e a frequência energética, o equilíbrio. Então, um ocultista, ele pode sim entrar no ambiente e falar, eu vou expandir a minha energia aqui, vou influenciar todo mundo, porque eu tô puto e eu quero que todo mundo fique puto, eu quero que todo mundo caia na porrada. Ele pode fazer isso. E isso é poder. E poder na mão de um idiota é algo muito perigoso. Então, por conta disso,
Quando o assunto é, eu tenho um amigo ocultista que já pratica há tantos anos e quando eu tô perto dele, já se preocupa porque pode ser complicado, certo? Bom, já batemos os nossos 10 minutos. Esse ano eu vou dar uma expandida, chegar uns 15, 16 minutos cada podcast, talvez até 20, né? Bom, hoje iam ser 2 assuntos, mas como já tá muito longo, a gente continua na próxima falando de possessão e se ela pode ou não, né, influenciar na vida das pessoas, porque tem uma galerinha aí até falando que dá pra fazer filho enquanto tá possuído, e isso é algo mágico e não estupro, né? Vai entender. Então, lembrando sempre, a gente ainda vai ter a nossa entrevista com a Soraya Maia, a gente vai gravar agora nesse final de semana. Eu tô pensando seriamente em fazer uma gravação com mais pessoas também depois. Vamos ter um podcast, o nosso Ocultcast de Bar. Temos a nossa loja, que está estreando aí com produtos novos para vocês. Então deem uma olhada ali, é só clicar no íconezinho da loja. Se você gostou do nosso conteúdo e quiser apoiar, nós temos o nosso Apoia-se. A gente agradece muito, a gente tem o nosso mural lá com os nossos apoiadores, desde o primeiro até o último que entrou lá. A gente agradece muito e lembre-se, todo o dinheiro que é arrecadado serve para que a gente possa investir no portal, pagar o portal e finalmente tirar o nosso projeto do aplicativo da Imperium Fortuna da gaveta, né? Pra postar ele é caro pra caramba. Acontece. Então, se você tá gostando, dá um like. Se você tá ouvindo no YouTube, se inscreve no canal, apesar de a gente não ligar muito pro YouTube. Dá o like, curte, marca o sininho e por aí vai. E nos sigam no Instagram. E por hoje é só, galera. Valeu, até a próxima. Fortuna.